Bom dia! Novo relatório aponta 56 casos de bebês com microcefalia em 28 cidades maranhenses. População denuncia descaso na Fonte das Pedras, em São Luís. Maranhão é o estado com mais suspeitas de crimes cometidos por prefeitos. E mais cerca de 600 famílias vão receber registros de imóveis na capital. Hoje é 15 de dezembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E nesta segunda-feira começou a valer o sistema de bilhete único implantado na capital. Entre os usuários surgiram dúvidas, mas uma certeza é unânime entre a maioria. 1h30 é um tempo curto para quem depende do transporte público e conhece os problemas de mobilidade urbana de São Luís. Nos ônibus foram colocados adesivos informando que estão integrados ao sistema. O bilhete único que passou a valer nessa segunda-feira tem gerado muitas dúvidas entre os usuários. Até hoje eu não entendi qual é a desse bilhete único, velho. Não entendo, não sei como é que eu faço para utilizar. A responsabilidade de administrar o tempo a partir da primeira passagem do cartão é a do usuário. E a responsabilidade de deixar tudo bem claro para todas as pessoas é do órgão gestor da SMTT, que está fazendo isso, tanto que a mídia tem informes e tem propagandas comunicando como as pessoas devem fazer. Outra interrogação é em torno das linhas onde o benefício é válido. Questão das paradas, quando a gente desce no local e qual o ônibus certo da gente pegar para poder até o destino final. Isso é uma questão até boa da gente ressaltar, para que as pessoas não se confundam pensando que terão no ônibus de tarifa menor a isenção da tarifa, não é o caso. Para ter acesso ao benefício é necessário utilizar os créditos inseridos nos cartões de Vale Transporte ou de meia passagem. A principal vantagem do bilhete único é que o passageiro pode fazer a integração em qualquer parada, ou seja, mudar de ônibus que estejam no mesmo sentido, sem a necessidade de se deslocar até um dos terminais que existem na cidade. Mas para os usuários, antes mesmo desse sistema ter sido implantado, seria indispensável esclarecer a todos em torno dessas funcionalidades. Às vezes passa no jornal, mas pouca gente também não tem às vezes nem tempo de assistir jornal direito. Aí tinha que ter uma coisa mais pública mesmo para quando a gente passasse, observasse logo. O bilhete único, sem dúvida, é interessante. O problema é a quantidade de congestionamento, de engarrafamento na capital. E aí grande parte dos usuários ultrapassam esse tempo estimado, que é de 1h30. E aí acaba perdendo a possibilidade de utilizar pela segunda vez o bilhete único. E olha só, são inúmeras as reclamações na Fonte das Pedras. Falta de segurança, sujeira, mau cheiro. Esses são alguns dos grandes problemas enfrentados por quem mora ou trabalha próximo à fonte, bem no centro de São Luís. A Fonte das Pedras é um importante cartão postal da cidade. Está em completo estado de abandono. O descaso na Fonte das Pedras começa desde a fachada. O lixo acumulado está nesse local há vários dias. Dentro, a situação piora. Garrafas plásticas, copos descartáveis e até restos fecais. Quem passa por um dos principais pontos turísticos da capital não gosta nada do que vê. É muito lixo, tem que dar mais uma... Né? Dá uma olhadinha pra cá. É verdade. Tem que ter mais atenção a mais, até porque um negócio desse daqui não pode ter nojeira, não pode ter lixo. A Fonte das Pedras foi construída por volta de 1615. É a fonte mais antiga de São Luís. Dona Fátima nos conta que visita o local desde a infância, mas devido ao abandono, tem medo de visitar o ambiente com mais frequência. Está cheia de assaltante, ninguém pode ficar numa praça dessa mais. Ninguém está ligando, nem o prefeito, nem o governador estão deixando, os peixinhos estão sofrendo, lavo roupa aqui, tudo isso. Em meio a uma natureza exuberante, o descaso do poder público. Quem vem à Fonte das Pedras acaba encontrando mesmo um verdadeiro abandono. É uma tristeza, porque na política o nosso prefeito atual, né, falando mal, mas ele disse que ia dar uma reformada, ia botar segurança, inclusive para quem convive aqui, inclusive à noite, não
não tem nenhuma segurança, é muito marginal, inclusivemente usando droga, já presenciei. É muita tristeza e para mim eu fico com o coração partido. E olha só, a assessoria de comunicação da Prefeitura de São Luís informou que vai enviar uma equipe técnica ao local para verificar a situação. Em relação à segurança na Fonte das Pedras, a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania informou que constantemente, diferente do que o telespectador informou, são realizadas rondas ostensivas, além de abordagem a pessoas suspeitas. Procuramos também a assessoria de comunicação do governo do estado, que não deu nenhum retorno. E a seguir, o Maranhão é o estado com mais suspeitas de crimes cometidos por prefeitos. Agora são 7h39. O Bom Dia Maranhão volta já. E a gente volta falando de economia. A Bovespa teve queda de 1,14% aos 44.747 pontos. O dólar teve alta de 0,32% e vale R$ 3,88. O peso teve alta de 0,03% e vale 39 centavos. O euro teve alta de 0,28%, cotado a R$ 4,27. E olha só, 56 casos de bebês com microcefalia foram registrados em 28 cidades do Maranhão. Vamos ao vivo saber mais informações sobre esse assunto que tem tido uma repercussão nacional e até internacional com o repórter Clécio Bertozzi. É isso mesmo, Clécio? Esses dados foram oficializados ontem? Bom dia. Bom dia, Eliene. Bom dia a você de casa. Olha, é isso mesmo, Eliene. De acordo com o novo relatório divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde, com dados baseados no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. O São Luís ainda é um município que concentra o maior número de casos. Foram 13 registros até o momento. Em Buriticupu, região oeste do estado, 6 casos foram confirmados. Em Imperatriz e São José de Ribamar, 4 crianças nascidas com confirmação de microcefalia. O relatório aponta ainda ocorrências nas cidades de Coroatá, com 2 casos, Santa Inês, com 2 casos, São João dos Patos, 2 casos, Barra do Corda, com 3 casos e em mais 20 municípios. Dentre os casos apresentados, um óbito no município de São José de Ribamar, confirmado, município da região metropolitana de São Luís. O Ministério da Saúde divulgou ontem um novo protocolo a ser adotado por profissionais da saúde aqui no país. Dentre as recomendações estão o reforço de políticas contraceptivas e orientação às famílias que têm filho com suspeita de microcefalia e sintomas semelhantes ao Zika vírus. Outra indicação do Ministério da Saúde é o uso de repelente em mulheres grávidas. É com você, Eliene. Em mulheres grávidas e na população em geral, o uso de repelente se faz importante, sem dúvida. Obrigada pelas informações, viu, Clécio? Bom dia, bom trabalho para você. E agora a gente vai para a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. Para essa terça-feira, Colinas deve ter máxima de 34 e mínima de 23 graus. Em Alcântara, os termômetros oscilam entre 25 e 32 graus. Em Chapadinho e Barra do Corda, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Caxias e Barão de Grajaú, calorão de 35 graus. E na capital São Luís, a temperatura pode variar de 25 a 32 graus. E o Maranhão lidera o ranking com 754 casos, com mais suspeitas de prefeitos que cometeram crimes. O alto índice de inquéritos em tramitação contra gestores municipais colocou o estado no topo desta lista. Sobre o assunto, eu converso agora com o secretário substituto do TCU, Lúcio Aurélio Barros Aguiar. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão, Lúcio. E aí, então, eu queria que você começasse falando para a gente desse número alto, mais de 754 casos, para ser precisa. E o que culminou esse alto índice aqui no estado do Maranhão? É realmente o número de inquéritos em tramitação? É todo esse trabalho, principalmente do TCU também? Esse é um número de ações já propostas contra prefeitos
contra os gestores municipais. Inquéritos existem hoje em tramitação na Polícia, sobretudo na Polícia Federal, 1.028 inquéritos abertos, decorrentes exatamente da ação que o Tribunal de Contas da União executa na fiscalização dos recursos públicos federais e manda para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal o resultado dessas ações. E daí origina exatamente esse tipo de trabalho que nós estamos vendo, que está repercutindo nesses números, que coloca o Maranhão numa posição, num ranking indesejado, uma liderança de um ranking indesejado de nível de corrupção. Coloca mais uma vez o Maranhão numa triste posição. Qual o tipo de crime mais apurado, que está sendo mais apurado? Olha, nessa estatística que foi apresentada, e existe o principal crime que está sendo posto aí é o crime de fraude à licitação. Tá? E exatamente o conluio, a frustração ao caráter competitivo, esse é o crime que mais está sendo apurado. Em segundo lugar, exatamente a dispensa indevida ou inexigibilidade indevida de licitação, seguido aí do crime de corrupção passiva, que é aquele crime que a gente normalmente conhece, que é o crime que coloca o agente público como recebendo a propina, a vantagem indevida em troca de uma ação também indevida da parte dele. Lúcio, agora infelizmente esse dado não é algo que nos surpreende. Infelizmente, esses números com relação à corrupção, a gestores corruptos, são números bem antigos, inclusive. E a gente percebe, a população, inclusive, tem ânsia de melhorias, né? Melhorias sociais, melhorias em todo esse processo. E a população também tem um papel muito importante nessa mudança. E aí, o papel da população é e a gente sabe que o papel, e a gente quer saber também o papel e a importância do TCU nesse processo. Qual o papel do TCU aí, principalmente no que tange a condenação desses gestores corruptos? Olha, o Tribunal de Contas da União tem contribuído bastante para que esse quadro possa realmente ser melhorado. O tribunal tem adotado linhas de ação preventivas e tem adotado linhas de ação também na linha de repressiva. Tá? O tribunal exerce, não só julga as contas daqueles gestores que vêm ao tribunal e que aí starta todo esse processo criminal. O tribunal também também executa ações preventivas, ações conscientizando, junto com a rede de controle, conscientizando a população da necessidade de bem escolher os seus gestores, tá? Para que isso possa trazer melhorias futuras e contribuindo para que a administração pública possa melhorar o seu profissionalismo. Pois é, e aí você toca num ponto importante. Tudo começa lá atrás, lá no processo eleitoral, na hora de escolher o gestor. E aí a população também, que acaba tendo um papel muito importante. Muito importante. A população precisa entender que a raiz dessa corrupção que está aí, a raiz dela está no processo eleitoral. Tá? É preciso que ela escolha bem, que ela não venda o seu voto, tá? Que ela entenda que voto não tem preço, tem consequência e que ela precisa escolher as pessoas que estejam efetivamente comprometidas com o interesse público. Tá? 40% desses processos são por omissão, ou seja, os prefeitos, os gestores não estão prestando conta. É exatamente isso? De todos os processos que chegam lá de tomadas de contas especiais, que é um processo onde se apura desvio de recurso público, 40% deles decorre de omissão de prestação de contas. Tá? Isso é um número grave e uma estatística peculiar do Maranhão. Significa dizer que o gestor pega aquele recurso e não presta contas e não dá o resultado, não apresenta para as autoridades o que ele fez com aquilo ali. Faz outra coisa, menos em prol da população, em prol daquelas pessoas que votaram nele. Um outro ponto interessante também é como é que funciona esse processo de condenação de um gestor. A gente acaba esperando que seja tudo mais rápido, mais célere, e aí acaba esbarrando algumas vezes, ou na maioria das vezes, na morosidade, né? Demora muito. É realmente moroso mesmo esse processo? Olha, esse processo no Tribunal de Contas da União, que apura esses desvios de recursos,
ele talvez seja um dos mais rápidos que existem na esfera dos julgamentos administrativos e judiciais brasileiros. Em média, um processo desse de tomada de contas especial, ele dura 2 anos e meio. Isso, embora possa ser muito, não é muito em termos de processo, porque nesse processo você abre a oportunidade para que ele possa se defender, para que ele apresente as provas, tá, que ele acha que são devidas, para que aí você possa ensejar um julgamento. Mas é um processo, em média, de 2 anos e meio, que repercute uma condenação que vai imputar um débito a ele, além de imputar um débito, vai colocá-lo numa situação de inelegibilidade, em caso de julgamento pela irregularidade. Ok, eu conversei com Lúcio Aurélio Barros Aguiar, que é secretário substituto do Tribunal de Contas da União. Mais uma vez, muito obrigada pelas informações. Bom dia. Obrigado, bom dia, telespectador. E olha só, durante a sessão desta segunda-feira, na Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Sarney fez uma denúncia e cobrou respostas do governo do estado a respeito de um contrato firmado por meio da IMAP e uma empresa europeia, no valor de R$200 mil. Foram 2 matérias publicadas no jornal espanhol El País, nos dias 10 e 12 de dezembro, falando do porto do Itaqui, localizado no Maranhão. O deputado Adriano Sarney utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa para denunciar que as reportagens foram patrocinadas pelo governo do estado. O valor pago, segundo o parlamentar, foi de R$200 mil. Esse final de semana, vejo o jornal espanhol El País, que foi patrocinado pelo governo do estado do Maranhão. Prova disso é o diário oficial do governo do estado do Maranhão de segunda-feira, 23 de novembro de 2015, contrato número 060/2015, cujas partes, Empresa Maranhense de Administração Portuária EMAP e a empresa El País Brasil, Agência de Notícias e Publicidades Limitadas. Objeto, concessão de patrocínio ao Fórum El País Investir no Nordeste. Valor do contrato, R$200 mil. Ainda no Diário Oficial é possível observar que o presidente da IMAP, responsável pela administração do Porto do Itaqui, foi autorizado a viajar à Espanha no período de 8 a 12 de dezembro, sem prejuízo na sua remuneração pelo afastamento. Em uma parte solicitada pelo deputado Edilásio Júnior, o parlamentar também criticou a postura do governador Flávio Dino. Realmente é algo extremamente vergonhoso para o governo Flávio Dino. Ele que pregava tanto a transparência e abominava esse tipo de coisa no governo passado, e hoje bancar com dinheiro público para difamar adversários. Isso é crime de improbidade e que acredito que nós da oposição devemos sim entrar com uma ação pública, levar até o conhecimento do Ministério Público. Então, eu já me coloco à disposição para que nós possamos levar isso ao conhecimento do Ministério Público, para que eles possam tomar as providências cabíveis, que nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. O governador Flávio Dino diariamente se reclama que não tem dinheiro para nada ao Estado, que o Estado está quebrado. Em compensação, para estar pagando o jornal, para estar difamando a família de Vossa Excelência, tem dinheiro. Então, nós devemos buscar a justiça para que possa ter conhecimento dessa situação e que tenho certeza que dá uma boa ação de improbidade para o diretor da EMAP, como também para o governador Flávio Dino. E a seguir, cerca de 600 famílias vão receber registros de imóveis na capital. Agora são 7 horas e 55 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. E no próximo dia 17, o Fórum de São Luís será palco de mais uma ação de cidadania promovida pelo Judiciário Maranhense e parceiros. Cerca de 600 registros de imóveis serão entregues a famílias que ocupam áreas em bairros de São Luís. Sobre o assunto, eu converso agora com a juíza da primeira vara da Fazenda Pública da capital, Luzia Nepomucena. Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. E aí eu começo falando desse programa. Qual a extensão dele? É também, além da capital, ele também deve se estender pelo interior do estado? Olha, Liane, em primeiro lugar, obrigada
convite de estarmos aqui falando desta ação, este programa de regularização de moradias, sim, que ele já vem se desenvolvendo aqui na capital e vai dar um início bem mais arrojado a partir de 17, quinta-feira, agora que nós iremos já entregar mais de 600 registros e averbações de casas de ocupantes, em que estas ocupações já são consolidadas pelo decurso do tempo e com certeza, a partir de então, este programa de regularização de moradias, ele será permanente. Por quê? Porque ele tem como base hoje a legislação federal, especialmente a Lei 11.977 de 2009, como também um provimento da Corregedoria Geral de Justiça, né, assinado agora por a Corregedora Geral, desembargadora Nelma Sarney, em que elencou todo esse substrato, essa substância legal, né, canalizando para um provimento orientar os 2 cartórios aqui da capital e os demais cartórios do interior do estado, para que se garanta efetivamente que as ocupações consolidadas, que não ultrapassem 250 metros quadrados e 70 metros de área construída, e que já decorra mais de 5 anos, e que ali não haja litígio, e que ali foi a maneira que o cidadão teve de construir a sua casa e morar com a sua família, que essas pessoas possam requerer administrativamente ao cartório do registro de imóvel. Basta que ele leve consigo, seja realizado o memorial descritivo e planta por topógrafo, por engenheiro civil, que tenha anotação de registro de responsabilidade técnica no CREA, que essas pessoas, desde que esteja na faixa de 5 salários mínimos, possa requerer administrativamente esses registros e não irá pagar qualquer valor a título de emolumentos ao cartório de registro de imóveis. São cerca de 600 registros, então, de imóveis que serão entregues a famílias, né? A senhora já falou. E aí eu queria que a senhora dissesse os critérios básicos para essa entrega e o que isso representa, essa regularização de imóveis, o que ela representa também. Olha, Eliane, só a nossa capital, ela tem mais de 60% dos imóveis aqui existentes em situação de informalidade imobiliária. E o que este provimento veio? Ele veio justamente para resgatar essa dívida social com os moradores, né? Nós temos hoje, num primeiro momento, a regularização de todas aquelas situações em que os ocupantes dispõem, os ocupantes dispõem já de alguma cessão de uso, de algum documento em que tenha sido repassado especialmente, eu vou te dar aqui um exemplo, a EMARP, que é uma empresa estadual que ao longo desses anos tem feito alguns loteamentos. E até então, nós temos centenas, milhares de ocupantes em que há mais de 20 anos têm esses documentos e ainda não receberam a titulação desses imóveis. E nós temos também, ainda nessas mesmas situações, já condenações, né, judiciais que determinam a implementação desse direito. E é para isso que nós estamos regularizando estas áreas. Ok, eu conversei com a juíza da primeira vara da Fazenda Pública da capital, Luzia Nepomucena. Obrigada, bom dia para a senhora. Ok. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal edifusora.com. Até amanhã.